Bom, gente, vamos lá. Vou iniciar aqui. Sejam muito bem-vindos, seja bem-vindo você que está aí assistindo. Obrigado por estar aqui comigo. Minha primeira live aqui do programa Domínios Injetáveis. Eu sou Bruno Pato, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E queria lembrar que esse aqui é um canal voltado para médicos da área da estética, né? E a nossa intenção aqui é discutir algumas estratégias para melhorar os resultados, aprimorar os conhecimentos e aumentar o faturamento do médico no consultório com os procedimentos injetáveis, principalmente na região da face, tá? Ou seja, ajudar você a média no tratamento e no rejuvenescimento da face, certo? Então, nessa live de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre como modificar o olhar e tornar ele mais atraente com o uso da toxina botulínica e como isso pode interferir no nosso faturamento do consultório, certo? Então, primeiro, para explicar um pouquinho sobre a importância do olhar, né? Então, os olhos são a primeira região do rosto para onde a gente olha quando está vendo uma pessoa nova. Então, a primeira impressão que a gente tem de alguém é da região ali periorbicular, da região dos olhos, região periorbital, né, que a gente chama, e ela tem a capacidade de ditar todas as expressões faciais e resultar nas mais variadas emoções. Então, a gente consegue denotar tristeza, raiva, felicidade, assertividade, até mesmo empoderamento, tudo isso com o poder do olhar. Então, ela é uma região que é muito importante para a nossa comunicação como seres, né, sociais que vivem em comunidade e faz parte da nossa comunicação primordial. E hoje em dia, essa importância está ainda maior, ela está ressaltada, porque a gente está vivendo diante de uma situação em que o uso da máscara se tornou obrigatório, né? Então, a pessoa com a máscara cobrindo ali toda a região do terço médio e terço inferior do rosto, a única parte que está exposta são os olhos, é o terço superior. Então, ele está com essa importância ressaltada agora aqui no momento. Então, é nosso papel como médico saber dar uma atenção especial e tratar melhor essa região para trazer resultados mais condizentes para os nossos pacientes. Então, como que a gente pode modificar o olhar? Como que a gente pode tratar essa região? Existem inúmeras maneiras, né, inclusive cirúrgicas, mas o nosso foco aqui de hoje é discutir o tratamento com a toxina botulínica, que é uma das possibilidades para a gente manipular essa região. Então, com a toxina, a gente vai conseguir manipular os músculos que estão envolvidos no posicionamento da sobrancelha, que são os músculos aqui da região frontal, que a gente chama, né, da região da glabela e da região da testa. E com esses diferentes posicionamentos da sobrancelha é que a pessoa consegue expressar as diferentes emoções e trazer expressividade realmente durante uma comunicação com as outras pessoas. E o conceito de beleza da sobrancelha ele foi sendo modificado muito ao longo dos anos, né? Então, a gente sabe que antigamente as mulheres costumavam usar sobrancelha bem fininha, assim, fazer bastante, deixar ela bem mais arqueada, e os homens sempre com uma tendência de usar a sobrancelha mais reta, mas hoje em dia esse conceito já vem sendo mais atualizado e cada vez mais a tendência é de deixar um aspecto mais natural. Então a mulher está usando já uma sobrancelha um pouco mais grossa, um pouquinho mais espessa, um pouco não tão mais arqueada. Então está sempre se buscando mais essa individualização, né? A grande sacada da atualidade é a individualização. Então entender que cada um tem a sua beleza individual, tem as suas características individuais e que aí o nosso papel como médicos é de realçar essa beleza e não de querer transformar todo mundo na mesma pessoa e fazer, né, aquela produção em massa, a receita de bolo, a mesma coisa para todo mundo. A gente tem que saber avaliar minuciosamente as diferenças, as individualidades de cada um para oferecer um tratamento único para aquela pessoa, para realçar a beleza dela, né? E como que a gente vai utilizar isso a nosso favor para conseguir aumentar o nosso faturamento com a toxina botulínica no consultório? Bom, a gente sabe que a toxina é o procedimento estético não cirúrgico mais procurado no mundo, né? Então a gente precisa se aproveitar desse dado e ganhar esse paciente que vem procurar a gente para fazer toxina. Então a gente não pode deixar mais vir aquele conceito de o paciente falar que eu vim aqui só fazer toxina rapidinho, vou embora. A gente precisa proporcionar uma experiência para esse paciente, né? A gente precisa fazer com que ele se sinta acolhido, a gente precisa examinar com calma, conversar com calma, entender quais são as queixas dele,
para que ele tenha uma boa experiência com esse tratamento, para ele se sentir acolhido e para ele ter vontade de voltar no futuro, né? Então, a gente tem que parar com essa história de querer correr com o procedimento, pegar em 15 minutos fazer tudo, entrar na sala, já nem senta, já fica de pé, já vai marcando, conversando com o paciente, não estabelece aquele vínculo, não cria, né, uma empatia, e o paciente acaba não tendo uma experiência tão boa, e para ele fica mais fácil, assim, de, em momentos futuros, procurar outros médicos e vai fazendo aquele turismo médico, vai cada vez em um. Então a gente precisa parar de fazer isso, a gente precisa ser médico realmente para esse paciente. Então a gente tem que dedicar mais tempo, a gente tem que fazer uma consulta detalhada e antes de partir direto correndo para aplicar a toxina. A gente vai sentar na frente do paciente, fazer uma anamnese completa, entender especificamente, né, qual que é a queixa dele, o que ele está querendo melhorar com o uso da toxina, quais são as expectativas dele para aquele tratamento. Fazer esse alinhamento é muito importante, a gente explicar o que a gente pode oferecer e o paciente explicar para a gente o que ele quer de resultado, né? E fazer toda a anamnese, perguntar se ele já fez o tratamento anteriormente, se não gostou do resultado, se gostou, se ele lembra qual produto que utilizou, e a partir daí a gente vai para um exame físico detalhado, né? Nesse momento a gente vai avaliar todas as possíveis assimetrias que esse paciente pode ter, vai entender quais são os padrões de contração frontal dele, como que é o padrão de contração da glabela, se ele tem mais força de um lado do que o outro, se uma sobrancelha sobe mais do que a outra, né? E nesse momento a gente pode também já começar a explicar para o paciente como funciona o processo do envelhecimento, né, da pele ali, da região da face. Tem que explicar que acontece em diversas camadas, que não é só a pele, está acometendo também subcutâneo, está acometendo a musculatura, os ligamentos, e até tem reabsorção óssea. Então, nisso a gente já começa a conseguir programar e explicar para o paciente, justificar um tratamento prolongado que a gente pode oferecer. Então, é claro, ele foi ali naquela consulta para fazer a toxina, a gente vai fazer a toxina, com certeza, não vai desperdiçar essa oportunidade. Mas a gente já mostra para o paciente que tem uma outra série de alterações que existem ali no envelhecimento da face, que a gente vai poder tratar, lançando mão de outros produtos, ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, e assim o paciente já vai entendendo que ele tem um segmento para fazer, não é só ir ali fazer a toxina e ir embora, né? Então a gente sentou ali de frente para ele, avaliou direitinho a mímica facial, viu quais são os vídeos. Acho que tinha dado uma travadinha e agora voltou. Enfim, então a gente vai estar fazendo esse exame físico minucioso, avaliando as assimetrias, a mímica facial do nosso paciente, e avaliando também a questão de flacidez da pele ali da região periorbitária, se tem caiu de novo? Se ele tem excesso de pele naquela região, se tem ptose da pálpebra, se tem ptose da sobrancelha, né, do supercílio. Então tudo isso a gente vai avaliar e para a gente conseguir traçar uma estratégia de tratamento para esse nosso paciente para chegar num resultado idealizado. E o posicionamento final da sobrancelha é algo que influencia demais nesse resultado, né? Então a gente tem que parar de pensar na toxina como só uma maneira de tratar as rugas. A gente tem que pensar nela como promovendo um lifting do terço superior ali do paciente. Então a gente vai estar reposicionando os tecidos naquela região, a gente vai dessa maneira conseguir rejuvenescer, abrir mais o olhar daquele paciente, né? E para isso a gente precisa entender melhor sobre o posicionamento da sobrancelha e quais emoções e expressões ela vai transparecer. Então aqui é o slide falando sobre a importância da anamnese, né, do exame físico, e alinhar as expectativas com o paciente. E aqui, justamente em relação a essas expectativas, que a gente vai ter que entender como influencia na comunicação e na expressão facial do paciente a posição da sobrancelha. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente pode ver que uma sobrancelha mais reta ela vai dar um aspecto mais neutro, a sobrancelha mais caída, com a cauda mais abaixada, dá um ar de tristeza, de melancolia. Quando ela tem um aspecto mais arredondado, ela tem um ar descontraído, né? A pessoa parece que está mais relaxada, mais tranquila. Quando ela é muito pontuda, com a cauda bem elevada, dá uma expressão de raiva ou até mesmo de arrogância, né? E aquelas que são bem arqueadas, muito arqueadas, assim, aquele estilo pin-up, uma coisa que era uma estética mais antiga. Então aqui a gente consegue entender
como pode ser diferente, né, a expressão facial e a maneira como a pessoa se apresenta perante a sociedade de acordo com a posição da sobrancelha. Isso é um poder que está nas nossas mãos, né? A gente pode alterar isso, a gente pode alterar como que as pessoas estão enxergando o paciente, a primeira impressão que eles vão ter do paciente por conta do posicionamento da sobrancelha. Então é uma arma muito grande que a gente tem em mãos e a gente precisa saber utilizar, né? E por que é importante a gente sempre alinhar com o paciente e entender qual que é o objetivo que ele tem? Porque muitas vezes o nosso gosto estético não vai ser... Pronto, voltou. Gente, desculpa as quedas, acho que está bem instável o Wi-Fi aqui da minha casa. Da próxima vez eu vou dar um jeito de melhorar. Mas estava falando aqui sobre a importância de alinhar a expectativa com o paciente, porque nosso conceito estético pode ser diferente, então o resultado que pode ser perfeito para mim pode não ser o que o paciente queria. Então é sempre muito importante a gente garantir que essas expectativas estejam alinhadas, né? E aí, ou a gente conseguir oferecer para o paciente realmente o que ele pediu, ou a gente conseguir convencer ele de que aquilo que ele está querendo talvez não seja o melhor, não seja o mais adequado para o rosto dele, e a gente vai explicar para ele que o melhor pode ser alguma outra maneira, conseguir convencer ele de que o resultado pode ser melhor, né, do jeito que a gente está avaliando, né? E aí, quando a gente faz esses passos, né, de avaliação inicial, oferece opções de tratamento, a gente começa a sair da média, né? A gente começa a fazer aquele trabalho de encantamento do paciente. A gente já não está mais só tirando a ruga. A gente está tratando o olhar, a gente está rejuvenescendo, a gente está abrindo o olhar, a gente está mudando as emoções, a forma como o paciente se expressa, a forma como os outros enxergam ele. Então, isso vai agregando valor, né, nos nossos resultados e, inevitavelmente, isso vai aumentar o valor do nosso procedimento, né? A gente já vai estar envolvendo o paciente no tratamento, vai estar perguntando o que ele quer de objetivo, de resultado final, né? Então, o paciente vai sentir muito mais confiança, ele vai se sentir muito mais contemplado pelo tratamento que está sendo oferecido, e aí ele acaba aceitando que esse valor seja um pouco mais alto, né? E o que a gente precisa entender é que tratar a sobrancelha não é só levantar a cauda, né? Ou seja, bloquear o músculo frontal aqui na região mais medial, deixar ele lateralmente livre para levantar e pronto. Não é tão simples assim, né? Então a gente vai discutir um pouquinho aqui da anatomia dos músculos dessa região para entender melhor como que eles agem no posicionamento da sobrancelha. Então aqui a gente sabe que a gente tem um único músculo que faz a elevação da sobrancelha, que é o músculo frontal, né? E a gente tem 4 músculos que puxam ela para baixo. Então a gente tem esse músculo mais central, que é o prócero, da região da glabela. Quando a gente contrai, ele forma aquelas linhas horizontais. Temos também o corrugador do supercílio, que é o mais lateral aqui, de maneira oblíqua em direção à órbita, correndo junto com o corpo da sobrancelha mesmo. Na contração ele forma as ruguinhas verticais da região da glabela. A gente tem também um músculo menorzinho que não está nem desenhado aqui na imagem, que é o depressor do supercílio. Ele está bem no comecinho aqui, no começo da cabeça da sobrancelha. Ele é um músculo menor que a gente pode tratar também, é considerado um ponto avançado de toxina, muitas pessoas não tratam, mas ele é responsável por aquelas ruguinhas mais diagonais que ficam aqui, quando a ruga parece uma vírgula, uma diagonalzinha, é o depressor do supercílio. E a gente tem também o orbicular do olho, que ele não é responsável só pelas rígides laterais, aqui pelo pé de galinha, mas como também por puxar a sobrancelha para baixo. Então, são esses 4 músculos que vão estar agindo nesse sentido, certo? E aí a gente tem um conceito super novo de um trabalho publicado esse ano pelo Sebastian Cotofano, que é um anatomista que estuda muito anatomia voltada para os tratamentos estéticos, e ele identificou um movimento bidirecional do músculo frontal. O que isso significa? Que o músculo frontal ele vai se movimentar em 2 direções diferentes. Então, na parte mais de cima, ele vai ter a ação de trazer a linha de implantação do cabelo mais para baixo. E na parte mais de baixo, mais próxima dos olhos, ele vai ter a ação de justamente elevar a sobrancelha, que é a ação que a gente quer. E esses 2 movimentos eles se convergem numa linha única, que ele chama de C-line no trabalho, tá? E essa linha, na maioria dos pacientes que foram estudados, e ele estudou pacientes de diversas etnias,
ela está mais ou menos 60% da altura completa aqui da região da fronte, da testa. Isso, em quase todos os pacientes, coincidiu com a segunda ruga vertical, quando a gente conta segunda ruga horizontal, quando a gente conta de cima para baixo. Então, tem as preguinhas aqui, as linhas horizontais na testa do paciente. Tem a primeira, a segunda de cima para baixo, normalmente é essa C-line, que é a linha onde o movimento do frontal se encontra, né? E por que ela é importante na prática clínica? O que ela vai mudar no nosso tratamento, na nossa aplicação de toxina botulínica? Tudo que a gente tratar abaixo dela, toda toxina que a gente colocar para baixo dessa linha, ela vai impedir a ação do frontal de levantar a sobrancelha. Então ela vai agir diretamente no posicionamento da sobrancelha. Se a gente colocar muitos pontos de aplicação e muita dose de toxina nessa região, a gente vai ter aquele resultado pesado, o paciente fica com a fronte completamente paralisada e fica com uma ptose do supercílio, parece que pesou, em vez de abrir o olhar, em vez de melhorar, deixar o olhar mais atraente, a gente pesou o rosto do paciente. Então, qual que é a orientação? A gente tem que encontrar essa linha de convergência e programar para fazer os pontos do músculo frontal, a maioria acima dessa linha ou condizente com ela, na mesma altura dela. Para baixo, a gente reserva esse espaço só para realmente modelar a sobrancelha, tá? Então, essa que é a grande sacada, e isso quando a gente compara com o método que a MERS preconiza para o uso do Xeomin, que é o one-to-one, coincide com o grid que eles desenham 3 linhas na front, e a segunda linha é justamente essa linha central, que coincide com a C-line e está alinhado justamente com o tratamento ali do one-to-one para o posicionamento da sobrancelha. Vou colocar no slide aqui mais para frente para a gente entender. E aqui tem os pontos em que a gente vai tratar os músculos que deprimem a sobrancelha, né? Então, para tratar o próximo, a gente tem esse ponto mais central, a cabeça e a cauda do quadriculador, esses pontos mais para a lateral, e aqui a gente tem um ponto de orbicular também que eu vou discutir com vocês um pouquinho mais para frente. Sendo assim, aqui na prática, como que a gente vai ver no nosso paciente? A gente está vendo aqui a paciente, ela está formando as rugas frontais, contraindo o frontal, fazendo as rugas horizontais aqui na região da testa. Então a gente contou a primeira linha de cima para baixo, a segunda é essa C-line, que eu tracei aqui de verde. Então a gente tem que focar o maior número de pontos e a maior dose da ação do frontal, da toxina no frontal nessas duas áreas, na linha e acima dela. Para baixo, o que eu delimitei aqui de vermelho, são os pontos que vão influenciar diretamente no posicionamento dessa sobrancelha. Então, tudo que eu colocar de toxina aqui embaixo, ela vai ter um efeito na posição da sobrancelha. Então, por exemplo, se eu tratar esse ponto aqui mais medial, eu vou abaixar essa área mais central da sobrancelha e vou levantar ela lateralmente, ela vai arquear. Se eu abaixar o ponto mais medial, né, o ponto aqui na linha média pupilar, eu vou deixar essa sobrancelha mais reta. E se eu bloquear o ponto mais lateral, eu vou deixar ela mais caída. Então a gente tem que ir jogando para esses 3 pontos de aplicação, de acordo com o formato da sobrancelha que o paciente já tem e ajustando para o formato de sobrancelha que ele quer ter, e é para a gente conseguir decidir quais desses pontos a gente vai aplicar. Lembrando que a gente vai fazer doses um pouco menores, justamente para não promover aquele peso, aquela queda do supercílio e não ter o resultado que a gente está esperando, certo? Então, fazendo isso, a gente vai estar promovendo um resultado personalizado, né, para o nosso paciente, a gente vai estar atendendo às expectativas que a gente tinha alinhado anteriormente, e mesmo que você seja ainda residente, um médico recém-formado, acabou de terminar a residência, você já vai estar tendo resultados acima da média, acima do que os outros fazem. Então, isso já vai aumentar o seu valor de procedimento, o seu valor de consulta, e assim você vai conseguindo, aos poucos, atingir o seu público-alvo, né? A maioria dos médicos procura um público-alvo de pacientes que têm um poder aquisitivo maior e estão dispostos a gastar um pouquinho mais com o procedimento e tenham um resultado melhor, mais individualizado. Então, seja esse médico, né? Seja um médico que oferece resultado melhor, que está sempre se aperfeiçoando e que por isso pode cobrar um pouquinho a mais e ganhar mais com isso no consultório, certo? Aqui é o que eu falei do exemplo da técnica one-to-one, que é a técnica que a MERS preconiza para o uso do Xeomin, tá? Então, justamente aquilo que eu mostrei no slide anterior, isso aqui foi publicado pela doutora Carla Pécora, tá? Que é em parceria com a MERS, para a técnica para a utilização do one-to-one, eles desenham o grid ali na região da fronte,
E a linha inferior, que é abaixo da C-line que a gente discutiu, é a que vai justamente influenciar no posicionamento da sobrancelha. Então, vejam como a gente vai alcançar uma sobrancelha mais arqueada se a gente bloquear o ponto do epicanto, que é na direção do epicanto medial. A gente vai ter uma sobrancelha mais reta se a gente bloquear o ponto que é na direção da linha médio-pupilar. E a gente vai ter uma sobrancelha um pouquinho mais caída para aqueles pacientes, às vezes do sexo masculino, que já acha que a sobrancelha já é muito arqueada, ou uma paciente que fez uma toxina prévia e ficou arqueada demais e não gostou. A gente bloqueando o ponto do epicanto lateral consegue uma sobrancelha, consegue abaixar um pouquinho mais essa sobrancelha, certo? Então é assim que a gente individualiza mais ou menos o tratamento. É claro que não é só um desses pontos que a gente vai bloquear, a gente vai avaliar qual é o formato que essa sobrancelha já tem e a gente vai jogar com ele, às vezes vai fazer dois, às vezes até se quer manter a sobrancelha exatamente na mesma posição, a gente pode bloquear os três, mas fazer dose baixa para não pesar e para não ter aquela ptose supercílio, né? Então tudo depende desse alinhamento de expectativa e desse exame físico minucioso que a gente fez no começo. E aí entra a questão dos medos, né? Dos medos que a gente tem ao aplicar alguns pontos mais avançados de toxina, então dos eventos adversos que pode acontecer. Então, primeiro falar um pouquinho sobre a ptose palpebral, né? Se a gente faz uma boa avaliação, a gente avalia o frontal, avalia o orbicular, avalia todos os músculos que abaixam a sobrancelha, se a gente está usando um produto de boa qualidade, que já tem estudos que comprovam o seu halo de ação, né? Para a gente saber que não é um halo de ação muito grande, que vai chegar a pegar ali o elevador da pálpebra e causar ptose. Se a gente faz uma marcação com calma, se a gente se atenta às assimetrias, faz uma técnica adequada, é muito difícil que ocorra a ptose, né? Mas a gente sabe que só tem complicação quem faz, né? Então, todo mundo que aplica está sujeito a ter algum tipo de evento adverso, alguma complicação, e a gente sabe que muitas vezes, mesmo fazendo tudo certo, alguma característica individual do paciente faz com que o evento adverso ocorra da mesma maneira. Então, se a gente acabar tendo a ptose, não precisa se desesperar, a gente tem que reforçar para o paciente que é um evento temporário, né, que isso não é definitivo, que vai durar menos tempo do que a ação da toxina em geral, porque foi uma dose baixa que provavelmente chegou ali naquela região, então dentro de um mês, algumas de 4 a 6 semanas aí, isso provavelmente vai estar resolvido, e que tem estratégias para a gente tratar isso durante esse período. Então a gente pode usar colírios, né, simpático-miméticos, tipo a fenilefrina, para ajudar a contração muscular daquela área que está paralisada e melhorar a ptose. A gente pode indicar tratamentos que visam acabar mais rápido com esse efeito da paralisia, então eletroestimulação, radiofrequência, fisioterapia inclusive, tudo isso ajuda, né? E aí algumas dicas práticas para a gente evitar de ter ptose no nosso consultório é o seguinte: todos os pontos que a gente for fazer para o tratamento dos músculos da glabela, a gente tem que colocar palpar ao redor do orbitário, né? Palpar o osso aqui onde está a borda da órbita superior, e dar 1 centímetro de margem de segurança. Então, todos os pontos a gente vai fazer a pelo menos 1 centímetro da margem orbitária superior. Isso dá uma margem de segurança, diminui o risco da difusão do produto causar uma ptose palpebral. E outra coisa que ajuda também é prestar atenção sempre na direção que você está indo com a agulha na hora de aplicar. Então, quando a gente está tratando a glabela, a gente nunca aplica a agulha a 90 graus, muito menos em direção para baixo, né? Porque a gente vai estar indo com o produto em direção à pálpebra. Então, quando a gente está aplicando o ponto aqui do prócero, por exemplo, você vai com a agulha em direção superior. O ponto da cauda, da cabeça do corrugador, também a agulha em direção superior, né, em planos profundos. Quando a gente já vem aqui mais lateralmente tratar a cauda do corrugador, a gente já vai com a agulha em direção superolateral e já não introduz a agulha completamente, ela já é um plano mais superficial. Então tudo isso são técnicas, né, são dicas práticas aí que ajudam a gente a evitar de ter a ptose, certo? Outro medo, né, outro evento adverso que a gente tem medo que aconteça, que é a assimetria. Ah, mas o que eu vou fazer se ficar um lado muito mais alto que o outro, tá, da sobrancelha? Então, assim, como que a gente vai evitar? Né? A gente vai evitar, mais uma vez, com aquele exame físico minucioso, com a avaliação pré-procedimento tranquila, a gente vai estudar bem a mímica facial do paciente, vai avaliar as simetrias prévias e vai fazer a marcação condizente com isso, né?
Outra coisa que é muito importante, que é um aliado nosso, é anotar tudo direitinho na ficha, no prontuário. Então, anotar exatamente a assimetria que o paciente já tinha, anotar como foi a sua marcação, quantas doses você fez em cada ponto que você marcou, quantas unidades, né, de toxina você fez em cada ponto que marcou. Isso ajuda a gente a depois, no retorno, entender por que a assimetria aconteceu. Mas também tem aquela questão de prestar atenção no momento da aplicação, né? Às vezes a gente pesa um pouco mais a mão, acaba injetando uma unidade a mais naquela região sem perceber, ou então está aplicando quando vai ver a agulha já saiu, pode ter ido um pouquinho de produto para fora, então não foi toda a quantidade de produto que estava programado para aquela região, não entrou naquele ponto. Essas são pequenas coisas que podem causar assimetria, mas a assimetria também, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, o paciente vai voltar no retorno lá de 10 a 14 dias depois, quando a toxina tiver atingido seu efeito máximo, e a gente vai fazer o que precisar para corrigir. Se tiver um lado muito mais alto, a gente vai bloquear ele um pouco para abaixar um pouquinho mais, ou até existe a possibilidade de levantar um pouco o lado que está mais caído, fazendo a aplicação no orbicular ao longo da sobrancelha, mas tem que ser doses bem baixas, ali de meia unidade mais ou menos. Esses são pontos também um pouquinho mais avançados. Normalmente quem tem mais experiência com toxina consegue usar isso no retoque também. E o terceiro medo, né, que eu acho que é um dos principais aqui, que é o de aumentar o preço. Ah, mas será que se eu aumentar o preço da minha toxina, eu não vou perder paciente? Então, gente, mais uma vez, recapitulando o que eu já falei aqui várias vezes, se você já está fazendo desse jeito que eu conversei aqui hoje, você já individualizou o tratamento, você já deu mais atenção para esse paciente, acolheu, fez uma consulta direito, com calma, estudou a face dele, mostrou no espelho as alterações que ele tem, alinhou com ele a expectativa, você já criou uma experiência para o paciente muito mais valiosa. Você já agregou valor a tudo isso que você fez. Então, você vai oferecer um resultado muito melhor e o paciente vai pagar mais por isso, certo? E cabe a nós também mostrar para o paciente o quanto esse resultado é superior. Então, a gente precisa documentar tudo bem direitinho, padronizar bem as fotos, tirar sempre no mesmo fundo, padronizar a angulação do rosto do paciente, porque assim a gente vai mostrar para ele que a gente deixou de tratar somente as rugas, a gente parou de só eliminar a ruga e a gente promoveu para ele um remodelamento ali do terço superior, a gente promoveu um rejuvenescimento da região, deixou o olhar mais atraente, o olhar mais aberto, mudou a maneira como ele se relaciona com as outras pessoas, porque mudou como as pessoas enxergam ele, né, por conta do posicionamento ali da sobrancelha que a gente viu. Cada posição deixa um ar diferente, passa uma emoção diferente. Então tudo isso vai agregar valor e vai justificar o aumento de preço e assim a gente vai conseguindo chegar no nível de paciente que a gente está procurando, né? Aqui então, o que não fazer, né? O que é fazer errado? É fazer a receita de bolo. Então temos que desconstruir esse conceito da nossa cabeça de fazer a mesma coisa para todo mundo, ficar com aquela marcação engessada que a gente decorou algum dia aí na residência, que alguém ensinou, fazer tudo igual, os mesmos pontos para todo mundo, a mesma dose, porque até pode ser que aquilo funcione bem na maioria das pessoas, funciona, mas não em todas. Né? Então a gente é um resultado que fica congelado, ele não é mutável, ele não é individualizado, você não está realçando a beleza de cada um, você não está trazendo o melhor resultado que o paciente pode ter. Então isso é o que a gente mais pode fazer de errado, né? É fazer a receita de bolo, não se preocupar com a individualização e aí a gente vai acabar caindo no botox, na toxina de baixo nível, né? E o preço vai ser baixo, a gente vai estar com aqueles pacientes que pode até que tenham um volume maior de pacientes, mas que eles não voltam para a próxima vez, eles vão no outro médico. Então isso é o de pior que a gente pode fazer. A gente sempre precisa se valorizar o nosso tratamento, valorizar o nosso conhecimento e o quanto a gente é diferenciado dos outros. Por isso a gente acaba conseguindo cobrar um pouquinho a mais. E assim a gente vai criando também uma rede de pacientes que confiam em você, né? Que já foram e gostaram do resultado, viram que é diferente, vão contar para os amigos e aí vai gerando aquele retorno orgânico, né? Claro que no começo demora, precisa ter um pouquinho de paciência, não é do dia para a noite que isso acontece, mas aos poucos esse momento vai chegando. E aqui então
retomando alguma das dicas, só para a gente pegar o conceito geral aqui da nossa live, o conceito aqui da C-Line, lembrando que ela está marcada aqui em verde, e é aquela linha que normalmente coincide com mais ou menos 60% da altura da testa, e com a segunda linha de cima para baixo, né, a segunda ruga de cima para baixo, e tudo que a gente colocar de toxina abaixo dela é o que vai influenciar na posição da sobrancelha. Então, lembrar que esses 3 pontos aqui são os pontos principais do remodelamento da sobrancelha, tá? E uma dica aqui mais legal também é a de que a gente pode fazer esses pontos laterais, aqui coincidentes com a cauda da sobrancelha, que eu também circulei aqui em vermelho, não sei se dá para ver, que talvez seja um pouquinho pequeno no slide, mas na prática é um ponto aqui bem no finalzinho da sobrancelha, e é um ponto que a gente tem que, para tratar, a gente quer tratar o orbicular dessa região, porque lembra, ele é um músculo que abaixa a sobrancelha, então a gente bloqueando ele aqui vai fazer com que ela suba lateralmente, então a gente consegue arquear um pouquinho mais, melhorar aquela pitose do supercílio e abrir ainda mais o olhar, né? Então fazer um ponto de 1 a 2 unidades nessa região também acaba melhorando um pouquinho o resultado dos pacientes que querem que ocorra esse arqueamento, né? essa subida lateral da sobrancelha. E na prática, para a gente acertar esse ponto, a gente tem que garantir que a gente não está tratando o frontal junto, tá? Então tem que ser uma região que está sofrendo só a sombra orbicular. Então você palpa, põe o dedo, pede para o paciente fazer o sorriso máximo, a máxima contração. A gente vai sentir o orbicular contraindo aqui. E aí pede para ele levantar o frontal, fazer a máxima contração de subir a sobrancelha. Não posso sentir esse lugar onde eu estou com o dedo subir junto com o frontal, tá? Porque aí quer dizer que esse ponto está errado, eu preciso ir um pouco mais para baixo. Tem que ser um ponto onde está só o orbicular agindo. Se a gente bloquear o frontal, aí acontece o contrário, né? Aí a sobrancelha vai cair, porque ele era o único músculo que estava fazendo ela subir. Então, essa é uma dica prática em um ponto também que não é tão corriqueiro, né? E que ajuda a gente a ter resultados um pouquinho melhores. Certo? Pessoal, a live de hoje era isso. Era para a gente discutir um pouquinho sobre a importância do olhar, né? E da toxina no tratamento do terço superior. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, se puder, dá um print aqui, compartilha que eu vou repostar e essa live não vai ficar disponível aqui no meu IGTV, tá? Ele vai ficar no perfil do @domínios injetáveis, tá? Porque lá a gente vai começar a postar agora os conteúdos mais lá, que é o nosso perfil fechado, que vai ser realmente exclusivo para médicos. E aí é só encaminhar uma foto do CRM ou um número para a gente conferir, que a gente aceita seguir lá, certo? Sigam também o canal do YouTube, Dr. Bruno Pátrio, e a página do Facebook, que é Domine os Injetáveis, igual o Instagram, certo? Não se esqueçam de se cadastrar para receber o lembrete das próximas lives. E a gente se vê amanhã. Vamos fazer uma live com o tema de preenchedor, tá? Para a gente discutir um pouquinho sobre a quantidade de ampolas de ácido hialurônico que a gente usa nos pacientes em cada consulta. Vai ser às 8h30, tá certo? Espero que tenham gostado.